tá na cara que o que está acontecendo em Brasília agora, através das tentativas inúmeras e sucessivas de manobra dos congressistas, tá na cara que já é meio que um ato de desespero. Eles estão percebendo que o cerco está fechando, a pressão da opinião pública não dá tréguas. Em julho ainda desse ano, quando houve uma tentativa de tirar a prisão em segunda instância no Supremo Tribunal, a opinião pública foi para cima, deu pressão, o Supremo tirou da pauta, não quis votar, em seguida, logo uns 2 meses depois, acabou mantendo a decisão de prisão em segunda instância. Houve uma outra tentativa no Senado de fazer uma correria para aprovar a nova lei de abuso de autoridade. Isso também não prosperou, graças à pressão da opinião pública, principalmente através de redes sociais. E assim, mais uma vez aconteceu essa semana uma tentativa de um golpe de misericórdia na sociedade brasileira, que esses caras queriam colocar no meio das 10 medidas da corrupção. Eles queriam colocar a cerejinha do bolo para eles, que seria aquela anistia do Caixa 2. Pois então, a pressão se fez, foi sexta-feira e sábado, tudo acontecendo de uma forma até agressiva e com certeza e merecidamente com um tom de agressividade adequado ao que a situação está sendo colocada para a sociedade, que domingo aí essa turma se reuniu, aquele bundão daquele Rodrigo Maia, que conversa com esquerda, conversa com direita, conversa com todo mundo, aquele canalha do Renan Calheiros, que todo mundo já sabe o que é, e esse outro bundão, que infelizmente, com muita tristeza, a gente tem que se referir a um presidente da República, né, como mais um bundão que a gente tem, que é esse senhor Michel Temer, né? Nada muito de surpresa, não era de se esperar muito, afinal ele foi o vice da chapa da Dilma, então tá todo mundo meio que com um tom de decepção, mas pela confiança que foi depositada para que ele tocasse esse país até 2018, mas tudo indica que ele não vai dar conta do recado. É impressionante a capacidade que o Michel Temer tem de fazer merda, uma atrás da outra. Isso é uma coisa que chega a ser surreal. Ele não é tão imbecil quanto a Dilma, mas ele consegue realmente fazer as piores articulações e se juntar com a escória da política brasileira, né? Então, o que esse camarada aí do Ministério da Cultura está fazendo, esse Marcelo Calero, eu não conheço bem o cara, mas ele está tendo uma postura correta. Eu faria o mesmo que ele fez. Ele não aceitou pressão para fazer uma coisa que estava fora do seu escopo de trabalho. Ele está certo, ele não está errado. Eu não sei nem se ele pertence a algum partido ou se ele está com alguma linha ideológica, mas que se dane. Ele fez o que qualquer pessoa que está usando o setor público, está ocupando um cargo público com dinheiro de contribuintes. Ele fez o que deveria ser feito. Essa foi a postura correta. Era para ele ter ficado e ter caído todo mundo. E tudo indica, quer dizer, tudo indica, está claro para a sociedade que é muito difícil a gente suportar até 2018 esse governo. Vai ser muito difícil. O problema que a gente tem é que o ano acabou. E o último prazo para que houvesse, por exemplo, eleições diretas, seria até agora, em 2016. Né? Segundo a lei, se o Temer vier a ser empichado no ano que vem, quem vai decidir o próximo presidente no mandato tampão seria o Congresso Nacional. Veja vocês que ironia do destino, entregar na mão desse Congresso a decisão de botar um presidente para ficar 2 anos, caso o Michel Temer venha a ser empichado, o que hoje já é uma possibilidade que começa a ganhar força. Não que isso garanta ou signifique que o que foi feito pelo PT estava certo e que estamos errados em colocar o Temer. Essa narrativa não vai colar com a gente, não vai colar com a direita e não vai colar com as pessoas que não têm partido e que só querem o país decente para funcionar. E isso é uma narrativa que a esquerda já vai começar a trabalhar com aquele papo dizendo, tá vendo? A gente avisou. Bom, vocês avisaram que você não tinha nem que ter colocado o Temer como vice. Não é o fato do Temer fazer as merdas que fez, ou que está fazendo, que faz da Dilma e do PT o partido bonzinho. Essa narrativa é uma narrativa muito conveniente para a esquerda hoje tentar explorar. E a gente que já está vacinado com isso não pode cair nessa conversa, de forma alguma.
Então, fiquem ligados que isso é uma das coisas que vai ser muito explorada agora, com a possibilidade aí que vai vir um turbilhão de forçação de barra para derrubar o Temer, e eu quero que se dane. Eu estou preocupado realmente agora com o que a população vai fazer. Eu imagino que agora, amanhã, eles já retiraram da pauta, amanhã, terça-feira, dia 29, eles retiraram da pauta a votação das 10 medidas contra a corrupção com a inclusão dessa anistia ao Caixa 2. Nós ganhamos mais um fôlego, ou seja, não vai acontecer mais nada, né? Mas no dia 4 de dezembro está prevista aí uma mega manifestação que eu particularmente, eu já vou dar a minha opinião aqui, é a opinião do Márcio, tá? Eu já não acredito mais em manifestação, eu acredito hoje só em entrar em Brasília. É a única coisa que eu acredito. E aí eu digo para vocês de coração, eu tô fazendo de tudo para mim ir para lá, a minha vida é muito enrolada aqui no Rio de Janeiro com relação a trabalho e família, mas eu tô tentando arrumar um jeito de ir sim, porque é a única saída hoje, é a população parar na porta do Congresso, do Palácio do Planalto e invadir. O que vai acontecer, eu não sei, mas eu tô com disposição para entrar. Vai ter lá uma meia dúzia de guardas pretorianos, não tem problema. Se toda a população tiver consciente dessa necessidade, a gente tem um monte de pessoas da polícia que está do nosso lado, que vai para lá armada e que vai para disposição e vai para trocação e vai para o que tiver que vir. Porque talvez precise que isso aconteça para que os militares, de repente, entrem no circuito. Porque eu, sinceramente, eu não estou vendo mais muita saída para o Brasil se a gente não tiver uma intervenção. Eu sempre me posicionei de forma neutra em relação à intervenção. Nem fui contra, quer dizer, nem sou contra e nem sou tão a favor. Porque eu sempre aleguei a falta de conhecimento de quem estaria por trás de uma intervenção, ou seja, de quem estaria nesse comando. Eu não tenho vivência no meio militar, eu não sei o que está na cabeça dos oficiais de alta patente, qual é o nível de comprometimento deles, qual é a condição ideológica dos caras, eu não sei. Então é uma caixinha de surpresa. A gente vê muita coisa na internet, mas a gente vê muita informação contraditória, vê muita desinformação. Então para mim é muito difícil apurar essas coisas a fundo e eu não sei dizer o que tá na cabeça dos caras. Só que a gente já tem certeza de uma coisa, que os políticos que estão em Brasília hoje, eles estão dispostos a tudo para ferrar com o país, porque eles não estão preocupados com o país, estão preocupados em salvar o rabo deles. E aí, cara, aí a gente chegou num ponto que é ou nós ou eles. E a consequência natural de uma convulsão social, de uma insurreição em Brasília, seria a intervenção dos militares. Isso aí seria um ato natural para acontecer. Portanto, eu já penso que na questão da intervenção, se vier como uma consequência, que assim seja. Mas que a gente tem que estar claro, todo mundo tem que estar consciente de uma coisa. A gente está numa guerra contra Brasília, não a cidade, contra a classe política de Brasília. Essa guerra já está declarada. Eles não vão querer largar o osso, eles não vão querer abrir mão da possibilidade que eles têm de usar a lei para se favorecer dela. Tá? Então, eu acredito que a população... Eu acredito não, o que está no ar, o que eu já percebi no ar, é que a população já deu um basta, já não aguenta mais, as pessoas já não têm mais nada a perder e estão sim dispostas a tudo, dispostas a pegar um avião, pegar um ônibus, fazer uma caravana, ir para lá e ver o que vai dar. Agora, só depende de vocês, dos políticos que eu estou dizendo, eu estou me dirigindo agora a vocês de Brasília. Só depende de vocês pagar para ver. Se vocês estão pagando para ver o que pode acontecer, ou se vocês acham que o Brasil é uma república só de bananas e que aqui isso não vai acontecer, dá uma olhadinha no que aconteceu recentemente aí nos países da Primavera Árabe, onde ditaduras muito mais sangrentas e uma repressão muito mais forte, como era do Egito, como era na Líbia, impensável uma possibilidade de uma tomada de poder, e neguinho foi para cima. E vão para cima mesmo. A questão é que isso vai ter derramamento de sangue. Vidas serão perdidas, pode acontecer isso sim, é fato. Tem que saber quem está disposto a perder ou quem está disposto a encarar esse rojão. Pelo sim, pelo não, alguma coisa vai ter que ser feita.
e eu dou o meu pleno apoio para que a gente acabe com esse negócio. Meu conselho para vocês, se vocês que estão com medo da Lava Jato, vocês que estão na política aí em Brasília, aproveita que vocês ainda não foram condenados, que vocês não foram, que talvez saia a lista da Odebrecht, que vocês venham a ser indiciados, vai ter um processinho aí, porque vocês têm foro privilegiado, que vocês não aproveitam e fogem. Cai fora enquanto é tempo, deixa a gente em paz, deixa o Brasil andar pra frente. A hora do Brasil andar pra frente é agora, e a gente não quer vocês mais atrapalhando a nossa vida. Vocês não vão embora, rapaz, cai fora daqui. Isso é um conselho aí de uma pessoa minimamente inteligente, né? Que o político que for um pouquinho esperto e que entendeu o que está acontecendo, é hora dele pegar o boné dele e cair fora. Faça isso, porque senão o povo vai fazer com vocês o que vocês não estão acreditando. Isso vai acontecer, eu tenho absoluta certeza que a gente está muito, muito perto de uma convulsão social nesse país. E naturalmente vai acabar dando a intervenção. E aí o que vai vir depois, sinceramente eu não sei dizer. Mas eu tenho certeza que com esses políticos a gente está ferrado. Com essa turma que está aí, a gente não tem futuro no Brasil. E talvez com os militares, se eles dessa vez não ficarem por 20 anos e prepararem uma transição, existe uma esperança da gente retomar o país, trazer de volta a segurança jurídica, a estabilidade econômica, social, reordenar o país, acabar com a palhaçada e a gente começar a caminhar. Vamos ver qual será os próximos capítulos. Por essa semana ganhamos mais uma batalha, mas eles não estão dispostos a dar fim a essa guerra. Pessoal, ficar de olho, e o foco é Brasília. Esquece Tomate, esquece Avenida Paulista, esquece Avenida Atlântica em Copacabana. Eu, na minha opinião, larga isso tudo de mão. O negócio é Brasília. O negócio é pegar pela cabeça, é arrancar a cabeça. Não tem mais jeito, a coisa tá podre. E a única solução é ir pra lá. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.